E aí, gente, vamos nessa. Agora eu quero falar com vocês sobre soma, subtração e multiplicação de radicais. Isso mesmo. É muito importante que a gente veja o seguinte: quando eu falo, gente, de somar ou subtrair radicais, eu preciso olhar o seguinte, antes de resolver essa questão aí do módulo. Eu preciso observar o seguinte: a parte da raiz é igual ou diferente? Então, veja bem, eu tenho que observar se as raízes são iguais ou diferentes. Pro, por que você está falando isso? Vocês vão ver agora na situação que eu vou mostrar para vocês. Veja bem, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, isso aqui, as raízes são iguais, 5 e 5. Beleza, Pro, eu vi. Então, eu vou fazer 4 mais 3, que vai dar 7, e vou repetir a raiz, que é raiz de 5. Agora, se você se depara, por exemplo, nessa situação aqui, ó, 10 raiz de 2 mais 2 raiz de 10. Gente, nessa situação aqui, não dá para resolver. Então, vocês não resolvem, deixa assim. Porque as raízes são diferentes, então você pode ir simplificando, pode ir fazendo a soma o máximo que você puder. Se deparou com situações que as raízes são diferentes, parou, não avança, beleza? Isso também é uma dica que a gente vai fazer aqui para a multiplicação de radicais. Então, veja, a multiplicação de radicais, eu vou olhar o seguinte: se os índices são iguais. Então, se a gente vê os índices, se a gente olha os índices, por exemplo, aqui, raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3, pronto. Se eu tenho essa situação, o índice daqui é 2 e o daqui também é 2. Não aparece, mas eu sei que é 2. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu posso fazer. Isso aqui vai me dar raiz quadrada de 6. Agora, se fosse raiz cúbica com raiz quadrada, eu não poderia fazer. Raiz quarta com raiz quadrada, não poderia. Raiz cúbica com raiz quinta, não poderia. Eu só faço a multiplicação aqui quando eu olho os índices, se são iguais. Professora, mas se for diferente, você vai ver nos próximos vídeos como é que a gente faz quando é diferente. Então, agora a gente pode resolver essa questão que fala o seguinte, né? Depois dessa explicação, a questão fala: determine o perímetro, a área e a razão entre o perímetro e a área do retângulo representado a seguir. Então, vamos nós agora representar aí esse perímetro, representar essa área. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, então a gente vai fazer uma soma. E a gente já conversou aqui sobre a soma e a subtração de radicais. Então, veja só, quando eu for aqui fazer essa soma, vai ficar o perímetro igual a soma dos lados, 3 raiz de 2, mais raiz de 2, mais, aqui também tem 3 raiz de 2, não aparece, mas eu sei que tem, mais outra raiz de 2 que está aqui desse lado. Pronto, gente, agora a gente vai somar. Lembrando do que a Pro acabou de falar, né? Se eu tenho raízes iguais, eu posso fazer a soma dos números. E quando não tem ninguém aqui, ó, eu tenho que lembrar que 1 está acompanhando. Então, eu vou fazer aqui que o perímetro é igual a 3, mais 1 daqui, mais 3 e mais 1. Tudo isso acompanhado da raiz de 2, que por ser igual em todos os termos, eu repito. Então, o perímetro vai ser igual a 4, 7, 8, raiz de 2, tá vendo? Então, é igual, eu repito. Agora, a gente vai fazer aqui a área. E eu sei que a área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou pegar essa área e vou fazer o seguinte: quem é minha base? Olha a base, e aqui é meu H de altura. Então, eu vou fazer 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, observe, quando eu tenho essa situação, eu vou olhar o índice das raízes que eu estou multiplicando. Aqui é quadrado, então o índice é 2. Aqui também é quadrado, então é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Os índices são iguais, então eu vou fazer
2 vezes 2, né, que vai dar aqui raiz quadrada do número 4. E o 3 com 1 que está aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Então, eu multiplico o número com número e a raiz com raiz quando tem o mesmo índice, ou seja, são iguais. Então, eu tenho aqui 3 vezes raiz quadrada do número 4. Só que aqui eu poderia parar, porém, por que eu vou continuar? Porque eu sei quanto é a raiz quadrada do número 4. E eu sei que entre o número e a raiz tem uma multiplicação. Então, aqui vai ficar 3 vezes a raiz quadrada do número 4, que é 2. 3 vezes 2, 6. Então, a área desse retângulo é de 6, seja centímetros, metros ou etc. Então, eu espero que vocês tenham visto isso, tá? E fiquem atentos às próximas dicas, porque é assim que a gente soma e subtrai radicais. Quando tá igual, a gente consegue fazer a soma, ó, e repete a raiz. Se tivesse diferente, a gente deixaria como nesse formato que eu coloquei aqui. Vai até onde dá. Quando não deu, deixa nesse formato de operação. E se for multiplicação, você multiplica se os índices são iguais. Raiz quadrada com raiz cúbica e assim por diante. Vamos pegar as próximas dicas já já.